Então, vamos começar aí os gráficos estatísticos. Muito bem. Qualquer dúvida, tá, gente? Pode interromper para vocês perguntarem. Então, gráficos estatísticos. O que a gente vai estudar nessa parte? Quais são os principais gráficos que nós vamos ter que trabalhar? Ter que resolver situações onde eles aparecem, tá? Então, vamos lá. Gráficos estatísticos. Eu coloquei uma definiçãozinha, né, do que representa os gráficos estatísticos. Então, nós temos aí, é uma forma de apresentação dos dados coletados, né, com o objetivo de produzir no investigador ou no público, em geral, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão, né, que as séries. Né? As séries são tabelas, né? Não fica tão claro quando você representa num gráfico, fica muito mais visível. Só que tem que colocar o gráfico correto, né, gente? Então tem que tomar muito cuidado quando você coloca um gráfico no seu trabalho. Se você colocar um gráfico que não é representativo daquilo que você realizou como pesquisa, aí nada fácil, né? Não vai ficar representativo e muito menos claro. Então, isso aqui é uma definição que eu coloquei para vocês, a definição geral dos gráficos estatísticos, tá? Muito bem. Vamos dar sequência. Bom, para tornarmos possível uma representação gráfica, estabelecemos uma correspondência entre os termos da série e a determinada figura geométrica. Então, isso aqui quer dizer o quê? O que ele está querendo colocar com isso? Que para cada série tem um gráfico específico, né? Cada assunto que você vai discutir, você vai representar através de um gráfico correto, né? De tal modo que cada elemento da série seja representado por uma figura proporcional. Se você está utilizando uma figura geométrica, você tem que colocar os valores proporcionais, né? Isso é bem óbvio, né? Bom, quais são os tipos de gráficos, então, que a gente vai observar? Antes de falar os tipos de gráfico, nós temos que analisar esses três requisitos aqui que eu coloquei, tá? Eu gosto muito de colocar isso bem simples para o aluno entender muito bem o que é a importância dos gráficos, né, no seu trabalho estatístico. Então, você tem que ter muita simplicidade nos gráficos, tá? Tem que ter muita clareza, não pode tentar florear demais os gráficos, isso não mostra para a pessoa leiga, não vai ajudá-la a entender, né, o que você está querendo passar para o a pessoa que está assistindo, a pessoa que está acompanhando, né? Na hora de você, por exemplo, apresentar o seu TCC, né? E o último dado, tão importante como o primeiro e o segundo, a veracidade. O que quer dizer veracidade? A verdade. Então, o seu trabalho não pode mostrar um gráfico que não mostre a realidade. Tem que mostrar a realidade e mostrar a verdade em cima daquilo. Você não pode manipular os dados, né? E se você tentar manipular os dados, aí o seu trabalho vai por água abaixo, né? Então, eu vou discutir um pouquinho esses três requisitos. Primeiro, antes de começar a falar propriamente dito dos gráficos, tá bom? Então, vamos lá. Simplicidade. O que é um gráfico simples? Bom, um gráfico simples, ele é um gráfico que deve ser destituído. Olha só a palavra que eu coloquei aqui. Destituído. O que quer dizer isso? Que eu não devo colocar muita furulinha no nosso gráfico, né? O gráfico tem que ser bem simples. Destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros. Lá naquela resolução do arredondamento, também tem na resolução a maneira com que é tabulado, né? As tabelas, né?
como que é feito os gráficos. Só que eu peguei só a parte do arredondamento. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá naquela resolução, tem as informações como que você deve estabelecer um bom gráfico, tá? Bom, então essa aí é a simplicidade, ser simples, o mais simples possível. O outro pré-requisito é a clareza. Então, o gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno que você estudou. Então, claro, tem que ser claro. Então, aí que entra os tipos de gráfico. Tem cada tipo de gráfico você vai utilizar para cada assunto, certo? Então, depois a gente vai falar sobre isso, né? Os tipos de gráfico para cada situação. Então, clareza, não esqueçam isso, né? Que o gráfico tem que ter clareza. E a outra, veracidade, que eu já falei, é a verdade a respeito do trabalho, né? O gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno estudado, tá? Então, nós temos esses três requisitos aí de um bom gráfico, de um bom trabalho desempenhado por vocês, tá? Bom, aí sim, depois desses três requisitos, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de gráfico. Então, nós temos três tipos de gráfico: os diagramas, cartogramas e pictogramas. Por que está circulado o primeiro aqui? Eu até deixei circulado exatamente porque o primeiro é o que a gente mais utiliza em trabalhos científicos. É exatamente os diagramas, certo? Esses outros dois eu vou citar alguns exemplos aqui, mas nós não vamos ver isso aqui facilmente no trabalho científico, tá? Ok, gente? Então, três tipos de gráfico. O primeiro é o mais utilizado, que é os diagramas. Então, agora vai especificar um por um, tá? Diagramas. Quem está lembrado, um gráfico que pode ser classificado como um diagrama? Alguém está lembrando? Lá no ensino médio, ou outra pesquisa que você já realizou. Quais são? Só vou dar uma dica aqui. São três gráficos. Os diagramas dividem-se em três. Alguém lembra um deles? Coluna? Como é que é, Amanda? Eu falei gráfico de coluna. Gráfico de coluna. Muito bem, Amanda. Exatamente, é um deles. Qual outro gráfico a gente usa muito? De pizza? Gráfico de pizzas, que são chamados de gráfico de setor. Gráfico de setor. É o gráfico de pizza. Muito bem. Só falta um para tirar 10. Qual que é o terceiro, será, hein? Não sei, aquele que tem os pontinhos? E É... liga os pontinhos? Exatamente, você liga os pontinhos. Hoje esse gráfico está muito em alta, né, na televisão. Por quê? Sobre a evolução da Covid. É um gráfico desse lá, a evolução, que quanto aumentou, quanto diminuiu dos últimos 7 dias, a última semana. Não é uma linha vermelha? Então, aquela linha vermelha é um gráfico de linha. Então, esse é um gráfico de diagrama. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. O diagrama são gráficos geométricos de, no máximo, 2 dimensões para sua construção. Apesar que hoje no Excel tem tantos gráficos diferentes, tem 3D, tem 2D, tem muitos recursos, né? Mas aqui ele colocou o básico, né? O gráfico básico, né? E outra coisa super importante, todos eles utilizam um sistema de desenhar que é o sistema cartesiano. Quem está lembrando o que é o sistema cartesiano? Agora eu fui mais longe, hein? O que é o sistema cartesiano? É o famoso x e y lá na matemática, né? Quando você vai desenhar um gráfico, você vai desenhar uma reta, vai desenhar uma parábola ou outro tipo de curva, você utiliza o plano cartesiano. Tem 2 dimensões, né? O x e o valor do y, né? Lógico que tem outros planos de 3, né?
3 dimensões, mas a gente não vai comentar aqui. Então tá aí, ó. Professor, pode falar. Eu ia falar assim que não tem um diagrama de peixe, não? Como é que é? Não entendi. Diagrama de peixe. Sim, mas nós vamos basear mais no simples, né? Existem outros tipos de gráficos que a gente não vai, aqui nesse primeiro momento, comentar, tá? Então, eu estou comentando assim só os 3 mais utilizados, né? Que é os gráficos de linha, coluna ou barra e o setor, ou conhecido como pizza, tá? Mas existe outros tipos, tem gráfico circular, gráfico polar, tem vários outros tipos de gráfico que a gente não vai comentar aqui, tá? Olha que interessante sobre os diagramas. Esse é o primeiro, o gráfico de linha ou curva. Olha o que ele colocou aqui. Esse tipo de gráfico utiliza-se uma linha poligonal. Quando você tem uma linha, a gente representa a linha poligonal para utilizar no gráfico, né? O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo de representação das funções no sistema de coordenadas cartesianas. Então, o de linha propriamente dito é o que fica mais claro o plano cartesiano, é o gráfico de linha. Porque aí você mesmo, Amanda, colocou, tem os pontinhos. Então, você vai ligar esses pontinhos lá exatamente para formar a linha poligonal, né? Nesse sistema, fazemos os usos de 2 retas perpendiculares entre si, que são as coordenadas, né? Que é a horizontal e a vertical. Na horizontal, nós damos o nome de abscissa, que é o X tradicional, né? E a vertical, nós damos o nome de ordenada, que é o eixo Y. Então, esse é o desenho de um gráfico de linha. Um exemplo aqui, ó. Eu citei aqui a tabela, produção de veículos de autopropulsão, e aí você tem uma série. Que série que é essa, hein? De tempo. Quem está lembrado da matéria anterior? Temporal. Temporal. Muito bem, Amanda. É isso aí. Então, através dessa série temporal, eu desenhei um gráfico de linha. Então, você tem aqui nesse eixo, é o eixo X, e nesse eixo aqui é o eixo Y. Né? Então, nós colocamos aqui no eixo Y, rolou a língua, representa a quantidade de unidades, e no eixo X representa o tempo, né? Que ele colocou aqui, ó, o tempo, tá bom? E aqui o valor. E aí, ligando cada pontinho desse, ó, 1984, 865. Então, é o primeiro pontinho aqui, ó. Só que aqui não representou os pontinhos, né? Depois, 85, 966. Ele foi colocando aqui ao longo do eixo do plano cartesiano. Pessoal, tá acabando aqui o tempo. É só entrar no mesmo link, tá? Eu vou parar aqui a gravação.